Olá pessoal, na conversa de hoje nós ainda vamos continuar tratando do assunto sobre a potencialidade de uso do programa Gênese em atividades de melhoramento genético. Em outra ocasião, nós já resumimos um programa de melhoramento em 3 etapas. A etapa inicial da formação de população base, em que o estudo da diversidade genética é de grande importância. Uma parte final, onde o melhorista tem as suas linhagens, seus híbridos, suas variedades num grau de melhoramento, e ele deseja então recomendá-las para as regiões específicas ou amplas. E nesse caso é necessário um estudo detalhado da interação genótipo-ambiente de estabilidade da adaptabilidade. E hoje nós vamos ver a necessidade de análise e processamento de dados numa etapa intermediária, em que você está conduzindo a sua população segregante ciclo a ciclo. Então a gente vai conduzir, vai ser necessário gerar informações úteis que vão permitir a identificação de unidades a ser selecionadas e recombinadas. Nós vamos avaliar o uso de diferentes estratégias de seleção e a consequência em termos de ganho de seleção. Então vamos dar início e essas informações vão estar reunidas neste documento. Bom, então nós vamos tentar gerar essas informações por meio do portal Gênese. É um portal destinado à análise e interpretação de dados, com ênfase em estudos biométricos. O programa Gênese, ele enfatiza não só estudos de genética, mas também estudos básicos e fundamentais de estatística. Consequentemente, ele é aplicado às mais diversas áreas possíveis. Existem alguns módulos específicos da genética, como a parte da biometria, genômica e a parte de diversidade genética, mas existem alguns módulos destinados à estatística, à experimentação, análise multivariada, inteligência computacional e assim por diante. Bom, se o nosso problema é enfatizar o uso do programa Gênese nessa etapa intermediária de um programa de melhoramento, nós vamos então imaginar uma situação em que o nosso estudo pretende predizer ganhos por diferentes estratégias de seleção, né? Então o melhoramento genético ele envolve uma série de experimentos, muitas vezes em vários locais, com uma coleta e condução de experimento bastante cuidadosa, e aí você emprega muito do seu recurso, do seu tempo e equipe técnica para estar avançando essas gerações. Pois bem, então é fundamental que depois que você aplicou todos esses recursos, você venha tomar a melhor decisão possível em termos de identificar as unidades de seleção superior e avançar por um processo de recombinação, né? E a gente percebe que existe algumas possibilidades estratégicas. Às vezes você tem características principais, você tem características auxiliares, então é possível fazer seleção direta, é possível recorrer a características auxiliares para ganhos em direto. Muitas vezes o produto melhorado não deve enfatizar apenas uma variável, mas uma série de variáveis, como por exemplo, alta produção, qualidade do grão, do fruto, altura da planta, floração. Então muitas vezes interessa ganhar em um conjunto maior de variáveis e consequentemente a seleção simultânea se mostra como sendo uma opção mais apropriada. Então nós vamos fazer um estudo, uma análise de dados, pensando em que o objetivo é comparar ganhos proporcionados por diferentes estratégias de seleção, né? Então nós vamos imaginar que eu, uma vez que tenho uma população a ser melhorada, gerei informações por meio da experimentação, eu agora tenho que refletir se eu devo avançar escolhendo os indivíduos para uma seleção direta, focando em uma característica importante, por seleções indiretas, buscando características auxiliares de alta heredabilidade, ou levando um conjunto maior de características, né, fazendo a seleção simultânea.
Para isso, eu tenho que prover informações de parâmetro genético. Esses parâmetros genéticos que vão nortear a nossa decisão. Que parâmetros são esses? Heredabilidades, variabilidade genética, correlações genéticas, assim por diante. E cada estratégia de seleção vai identificar um determinado conjunto de indivíduos ou de famílias que deverão ser selecionados. Então, nós vamos ilustrar uma situação como essa, pensando na avaliação de um conjunto de famílias. Eu tinha uma população inicial e eu estou estruturando essa população em famílias. Vamos imaginar que é uma espécie que seria fácil estruturar em família de meio-irmãos. Então, nós vamos tomar dessa população, né, deixar o acasalamento ser o acaso, em cada matriz vai gerar sementes que constituem uma família de meio-irmãos, tendo em vista que eu conheço a matriz e o genitor masculino é qualquer um da população. Nós vamos avaliar essas 100 famílias em experimento em blocos ao acaso com 4 repetições. E vamos mensurar um certo número de características. Na verdade, está escrito aqui 5 características, mas a nossa intenção é, de fato, mensurar 7 características agronômicas importantes. Pois bem, então, nós vamos ter uma série de questões, uma série de dúvidas, perguntas que a gente precisa responder. A primeira pergunta que a gente estaria preocupado é sobre a existência da variabilidade. Só justifica praticar seleção se houver indivíduos que sejam bons, médios, ruins, então eu tenho que selecionar diante de uma variabilidade. Preciso saber se existe de fato variabilidade. Então a gente vai recorrer a certos procedimentos estatísticos que possibilitam dar a essa resposta a essa indagação. O procedimento estatístico mais adequado é uma análise de variância, onde você vai testar a hipótese H0, sigma 2G é igual a 0 ou não. Então, um teste F, né, a partir de uma relação entre quadrado médio tratamento e quadrado médio resíduo, que são estimados a partir de uma análise de variância. Como eu pretendo avaliar a estratégia da seleção direta, da seleção indireta, da seleção simultânea, eu preciso de me informar sobre a associação entre as características, principalmente entre a característica principal. Vamos eleger aqui uma variável A como sendo principal, por exemplo, a produção de grãos, por assumir maior importância econômica, e eu vou imaginar se é possível praticar a seleção em A, que é a característica principal, ou ter o objetivo de ganhar em A, mas recorrer a informações de características auxiliares. Boas características auxiliares serão aquelas também de mais alta herdabilidade e que esteja correlacionado com a característica principal. Então, um estudo sobre correlações passa a ser fundamental. E, posteriormente, nós vamos, então, predizer ganho de seleção, né? E na predição de ganho de seleção, eu tenho que especificar uma porcentagem de seleção. Nós vamos usar diferentes estratégias de seleção, pensar que nesse conjunto de variáveis tem uma ou duas variáveis importantes, né? E as demais variáveis seriam variáveis auxiliares, né? Então, nós vamos fazer esse tipo de análise. Pois bem, nós temos informações de uma experimentação de 100 famílias, por exemplo, meio-irmãos, em um experimento envolvendo 4 blocos e foram mensuradas 7 variáveis. Isso significa que nosso arquivo tem 400 linhas, referente a 100 famílias, fez 4 repetições, e 9 colunas, referente à informação de tratamento, que é a família, que é o genótipo, a informação de bloco e, posteriormente, as informações das outras 7 variáveis. Nós vamos fazer a análise de variância para responder algumas questões. E essa análise de variância, ela vai me fornecer uma série de arquivos. Um arquivo das médias, né, desses 100 genótipos, então o arquivo G por V, 100 por 7, um arquivo de variâncias e covariâncias genotípicas, V por V, um arquivo de variâncias e covariâncias fenotípicas e um arquivo de correlação fenotípica ou de correlação genotípica, se você assim desejar, né? Então, com base nesses 3 arquivos, eu vou responder uma série de questões referente à estratégia de seleção direta, a estratégia da seleção indireta ou correlacionada
a estratégia da seleção simultânea. Né? Então nós vamos precisar desse arquivo para processar essas análises e para responder as questões de qual seria a melhor estratégia. Se eu quiser ter um estudo mais detalhado das correlações, além de ter as estimativas, eu posso fazer uma representação gráfica dessas correlações em rede de correlações e sabendo que existe uma variável principal e outras variáveis auxiliares, nós podemos fazer um estudo de análise de trilha ou path-análise em que a gente vai verificar as relações verdadeiras, as relações de causa e efeito. Ou seja, a variável A é importante, mas pode ser que tenha a variável B, C, D, que tenha uma correlação com A. E nós precisamos entender se essa correlação é uma relação de causa e efeito. Então, a variável A sendo importante, pode ser que eu encontre a variável B, cuja correlação é 0,6. Pode ser que eu encontre a variável C, cuja correlação também é 0,6. Mas pode ser que essa mesma correlação tenha uma natureza diferente. Então, eu preciso decompor essa correlação em efeito direto e efeito indireto. E se de fato a correlação ela se traduz em efeito direto, nós vamos dizer que essa correlação é uma média, uma associação de causa e efeito. Se a correlação não se traduz em efeito direto, se traduz em efeitos indiretos, não vamos dizer que essa associação é uma associação consequência de uma outra ou outras variáveis que estariam envolvidas e que deve ser também computado para fim de seleção indireta. Né? Então você tem que alterar a característica B, a C, a D, a E, para ter impacto na característica principal. Então isso tudo passa a ser importante. Pois bem, então nós temos um conjunto de dados, que é o conjunto que foi colocado no arquivo exemplo2.dat. E agora nós passamos a etapa de responder as questões. A primeira questão é se existe variabilidade genética. Para isso, nós vamos fazer uma análise de variância. Então nós já apontamos aqui a nossa trilha de dados para a minha pasta onde se encontra aquele arquivo e nós vamos então fazer uma análise de variância do experimento em blocos ao acaso, não tinha parcela perdida, né? Então eu vou chamar esse procedimento. Nesse procedimento a gente carrega aqui o arquivo, exemplo 2. Se a gente quiser aqui observar esse arquivo, ele tem 9 colunas e 400 linhas. Por que 400 linhas? Porque nós temos 100 famílias e 4 repetições. Por que nós temos 9 colunas? Porque ali existe a informação de família, de genótipo e de bloco, e a informação de 7 características agronômicas. Pois bem, então a gente verifica que não existe problema no nosso arquivo, e em correlação a linhas de branco, células de branco, alfanumérica, está adequado para o processamento no programa Gênesis. E nós vamos então declarar o parâmetro. Ele pergunta quantas variáveis existem. As variáveis a ser processadas vão ser 7. Né? O arquivo tem 9 colunas, mas as variáveis principais são 7. As duas as duas primeiras se referem a tratamento e repetição. Quantos genótipos? Eu vou responder aqui que são 100. São 100 famílias que estão sendo avaliadas. Quantos blocos? Eu deveria responder que são 4. É interessante que o próprio computador responda para mim. Então ele vai, se eu clicar nessa mão, de fato ele está enxergando que existe 7 variáveis dentro da minha expectativa. Que existe lá 100 famílias. Correto, exatamente isso que eu estou avaliando. E o experimento que envolve 4 blocos. Perfeito. Então, nós não temos aqui problemas de estruturação do arquivo de dados, está bastante coerente. Vou dar nome às variáveis. Posso ter um arquivo e carregar o arquivo. Posso chamar de x1, x2. Posso chamar de A, B, C, D, E, F, G, representando aqui as 7 variáveis. Então, a gente vai então fazer uma análise de variância. Está aqui essa análise de variância. Bom, qual a razão de se fazer uma análise de variância? É para eu responder algumas questões. Né? Eu vou responder aqui se tem variabilidade genética para as características estudadas. Então está uma resposta a essa indagação.
Sim, para a variável A, a variância genética ela é diferente de zero, ela existe. Para a variável B, aqui um F de 3,03, a probabilidade é um número que é menor do que, por exemplo, o nível referencial de 1%, também existe variabilidade. E assim vai. Então, eu consigo responder as questões relativas às variabilidades de cada uma dessas variáveis. Essa análise de variância, ela traz também uma série de informações sobre o coeficiente de variação, que me permite ter uma consciência em relação a demais experimentos com a cultura envolvendo essa variável. Então nós vamos então consultar aqui o coeficiente de variação. Para a variável A, teve o coeficiente de variação de 11. Para a variável B, coeficiente de variação de 12. Então eu começo a reconhecer a qualidade do meu experimento. Também começo a ter a base do potencial da população. Então, a população ela manifesta até uma média geral. Então vou verificar aqui que a média geral foi 480 para essa variável A, a média geral foi de 423 para a variável B. E será que isso é uma média alta, uma média razoável ou é ruim? Bom, eu certamente, sendo melhorista, conhecendo a cultura, eu já conheço histórico de experimentação, eu conheço relatos da literatura, o mercado que está comercializando, fazendo as suas propagandas, então a gente já tem uma ideia de que a gente está num patamar bom, médio ou ruim em relação a um conjunto de variáveis. Então é importante fazer essa reflexão da análise de variância e responder essas questões. Podemos já também predizer alguma coisa em termos de ganho de seleção. O ganho de seleção vai ser maior ou menor se o valor fenotípico puder predizer adequadamente o valor genotípico. E nós sabemos que uma correlação entre o valor fenotípico e o valor genotípico, desconhecido, ela é quantificada pela herdabilidade. Então nós podemos observar as herdabilidades das características. Para a característica a herdabilidade está aqui relatada com base na média da família, é satisfatória, é de 71%, 72%. Para a característica B, a herdabilidade é 67%. Para a característica C, a herdabilidade foi de 60%. Então a gente verifica que temos uma herdabilidade em que as variações genéticas são superiores às variações ambientais, ou seja, ela assume maior proporção da variação fenotípica. Essa é a informação importante. Qual a variável que tem a maior herdabilidade? Que está associada à maior estatística F? Ou seja, a gente pode fazer essa relação. E também já começar a ter uma consciência em termos de relações. Vamos focar aqui na característica A e B e vamos ver as correlações que existem entre as suas variáveis. Aqui no final da nossa análise de variância, nós vamos ter aqui um quadro de correlações fenotípicas, genotípicas e ambientais. Primeiro, vamos avaliar as correlações. Vamos pensar na característica A e B como sendo as de maior importância. Por exemplo, a A é a produção de grãos e a B é a capacidade de expansão em milho e pipoca. O A é a produção de grãos e a B é teor de proteína, teor de óleo e soja. Às vezes eu quero, no meu programa de melhoramento, enfatizar essas variáveis. Então eu percebo que existe sim correlações de A com B, que é negativa, mais significativa. Outras variáveis auxiliares também estão correlacionadas com A, assim como existem correlações com B e assim por diante. Então existe aqui correlações positivas, correlações negativas. Por fim, nós temos aqui as médias das nossas variáveis. Então, pois bem, nós respondemos então uma série de questões importantes, sobre variabilidade, sobre herdabilidade, sobre potencial, sobre a experimentação, certo? Inclusive sobre algumas correlações. Vamos então seguir as nossas análises. Nós vamos aqui ter uma série de arquivos, não só esses dois, mas outros que seria importante para eu responder algumas outras questões importantes. Então vamos salvar aqui matrizes
de variâncias e covariância. Vou salvar a fenotípica, a genotípica, a residual, vou salvar uma matriz de correlação fenotípica, vou salvar também as médias, ou poderia salvar todas elas e, em função de um determinado procedimento, eu iria então utilizar aquela que fosse mais adequada. Então, processei lá naquele meu arquivo, naquele meu pasta de dados, vou ter agora não só o arquivo original, mas uma série de subprodutos. Arquivo de média, arquivo de variância e covariância, arquivo de correlação, assim por diante. Então, antes de abordar as questões de estratégia de seleção, nós vamos imaginar que a gente gostaria de estudar as correlações, né? E vamos dizer aqui, por exemplo, considerar a característica A e B como sendo as mais importantes e que a gente deseja aumentar na população o valor das duas. Eu já sei que aqui existe até uma correlação entre A e B, que é uma correlação negativa. Será que isso apresenta alguma dificuldade? Eu consigo aumentar A e aumentar B, mesmo sabendo que a correlação entre A e B é negativa? Vamos ver então algumas correlações, né? Nós já temos a matriz de correlação, eu posso fazer uma inspeção nessa matriz de correlação, já sei a significância, ou posso ter uma visualização gráfica bastante agradável, né, que é uma rede de correlações. Nós vamos então apresentar essa rede de correlações a partir de uma matriz de correlação. Vou optar aqui pela correlação fenotípica, poderia ser plenamente a correlação genotípica. Então a gente vai aqui no procedimento de estatística experimental de correlações e vou nesse procedimento denominado de rede de correlações, né? Então vou encontrar aqui a rede de correlações. Pois bem, então eu quero estudar a correlação, pode ser a fenotípica, pode ser a genotípica. Vamos pensar aqui na fenotípica, que é exemplo 2, RFE, correlação fenotípica. E sei que lá tem 7 variáveis, né? Vou declarar aqui os parâmetros, né? Então o número de variáveis vai ser igual a 7. Aqui existe, vai ser um procedimento do R, em que ele pergunta o número de variáveis, o layout, como que eu vou apresentar esteticamente as correlações. Então vai ser algumas bolinhas, alguns círculos. Vai ter correlação positiva, vai ser correlação negativa, e as correlações, as positivas eu vou colorir de vermelho, por exemplo, a negativa vai ser de verde, ou o contrário, e aquelas correlações abaixo de 0,3 eu vou colocar uma linha fina, e acima de 0,3 eu vou colocar uma espessura proporcional ao grau de correlação. Então esse aqui é a espessura, tudo aquele que for abaixo de 0,3 eu nem realço para mim, tá certo? E posso até definir grupo de variáveis. Por exemplo, posso aqui estabelecer grupos. Eu tenho 7 variáveis, né? E vamos imaginar que eu tenha consciência de que exista 2 grupos, né? Aqui o nosso esquema está dizendo considerar o grupo 1 como sendo característico da produção, por exemplo, produção do fruto, tamanho do fruto, número de grãos, tamanho do grão, tá certo? E aqui umas características auxiliares, vegetativa, altura, floração, acamamento, tudo mais. Então nós vamos imaginar que essas correlações representam ali 2 grupos. Então eu vou descrever aqui que existe 2 grupos, vou mandar numerar e vou dizer que a variável A, B, C, D, ela pertence ao grupo 1, cujo nome seja, por exemplo, características principais, o nome que eu quiser dar. Eu vou salvar essa informação. Posteriormente, sobraram as variáveis 5, 6 e 7. Vou dizer que está no grupo 2. Basta eu clicar aqui que passa para o grupo 2 e ele dá outra denominação. Vou chamar de auxiliar, né? E aí então eu vou salvar aqui no grupo. Esse arquivo é uma exigência do R, é um procedimento no R, onde eu coloco o nome dos grupos e aqui eu coloco as variáveis que pertencem a cada grupo. Para completar essas informações na matriz, se isso aqui tiver
faltando, tá certo? Eu completo com NA. É uma exigência lá do R. E aí então está sendo salvo como sendo exemplo 2 grupo. Veja, eu volto aqui na declaração de parâmetros e agora eu tenho arquivo com os grupos de variáveis. E esse que eu acabei de confeccionar, né? RRE, na verdade não é RRE, houve um equívoco, é RFE. Poderia fazer com a RRE, mas é ambiental. O interesse aqui é fenotípico, genotípico. Então nós vamos fazer aqui tudo de novo, né? Vamos dizer que são 7 variáveis, aqui estaria da mesma forma. A descrição do grupo, ela permanece válida, né? É só que aqui seria a parte fenotípica, só questão de nome. O nome não impacta. Pois bem, eu tenho que processar, como é o procedimento do R, lá na trilha de dados, eu já devo ter as informações que o R está instalado no meu computador, né? Então eu deveria, lá na trilha de dados, ter essa informação de que o R está sendo localizado no meu computador, é uma versão 3.6.2. E eu tenho então que instalar esse pacote, né? Se eu quiser instalar esse pacote, eu clico aqui e chamo esse pacote que é o QGraph, né? Vamos ver aqui, pacote, né, desejado é o QGraph. Então nós vamos identificar aqui QGraph. Eu posso instalar, clicar nesse botão, aí o Gênesis vai fazer a instalação. Ou se eu quero mais segurança, eu copio esse comando, que deveria ser colocado lá no R, e aí então eu passo a fazer a instalação, né? O meu computador já está instalado, então não preciso dessa operação. Então nós vamos processar os nossos dados. Veja que isso aqui é bastante interessante, principalmente quando o número de variáveis é relativamente grande. Aí eu passo a ter um gráfico nessa natureza, né? Então eu tenho o meu conjunto de variáveis principais, né? Podemos aqui rodar de novo com o nome das variáveis, como sendo ABCDEFG, e aqui vou processar de forma que nesse gráfico eu vou ter então o nome das minhas variáveis. Então a variável A, B, C, D são as variáveis principais, F, G são as variáveis auxiliares. A gente percebe que entre A e B existe uma linha com espessurazinha razoável e a linha vermelha. Quando a linha for vermelha, significa que a correlação é negativa. Entre essas outras variáveis, então se eu tomar a variável A como sendo importante, existe duas variáveis auxiliar, a E e a G, que mantêm uma correlação positiva com A. Então, são características que, se for de fácil medição, de alta heredabilidade, está correlacionada com A. O mesmo passo com B, G está correlacionado, F está correlacionado. Essas linhas mais finas, provavelmente, certamente, que têm correlações positivo ou negativo, vai depender da cor aqui da linha, se é vermelho é negativo, se é verde é positivo, mas de baixa magnitude, abaixo de 0,3. Então veja, se eu tivesse várias variáveis representando aí características vegetativas, característica reprodutiva, característica de doença, característica de qualidades, então eu poderia ter uma rede de correlações que a gente já começa a entender o potencial de características auxiliares para ajudar na seleção da característica principal. Então veja que para ajudar na característica A, aparentemente G e E é importante. F não. Pode ter uma correlação aqui negativa, mas é muito pequena. D também muito pequena. Praticamente é uma correlação desprezível. Então veja que essa é uma etapa importante de interpretação, né? Então se eu pretendo escolher técnica de seleção direta e indireta, a gente então deve fazer essa ilustração interessante em termos da rede de correlação. Então,
nós conseguimos interpretar. Bom, então vamos pensar que, na verdade, interessa a característica A, né? A gente já verificou algumas variáveis auxiliares que são importantes pela correlação, né? Mas aquilo que nós já comentamos, duas variáveis podem estar correlacionadas com a mesma magnitude, a mesma intensidade, o mesmo sinal, mas uma pode ter uma relação de causa e efeito e a outra não. Então seria interessante que a gente fizesse uma análise adicional, uma análise de trilha, né? Que nós vamos aqui imaginar que a característica principal é a A, né? E as demais seriam características auxiliares ou secundárias. Pois bem, então nós vamos nas correlações, fazer análise de trilha. O programa Gênesis permite fazer análise de trilha com uma cadeia ou com duas cadeias. Vamos pensar em uma cadeia. Aqui estaria o procedimento. Nós vamos chamar aqui o arquivo de dados. Vamos de novo repetir a análise com a matriz de correlação fenotípica. Declarar os parâmetros, a matriz 7 por 7, né? É uma matriz de correlação. A diagonal toda igual a 1, porque a correlação da variável ela é mesmo igual a 1, e fora da diagonal representa aí as demais correlações, as correlações entre os pares de características que eu estou mensurando. Colocar aqui o nome das variáveis, novamente declarar como sendo A, B, C, D, E, F, G, e aí fazer o meu processamento de dados. Vou dizer que a característica A é uma característica principal. E vou imaginar que as demais são características auxiliares ou explicativas, exceto a A, que é a principal, né? Eu clicar na variável, ela é excluída. Então é a A como principal, aqui como Y, e como variável explicativa, B, C, D, E, F, G. E vou processar. Então, a primeira informação é se essas variáveis de fato explicam A. Então nós vamos direto lá no R2, é exatamente igual ao coeficiente de determinação da regressão múltipla, é de 99,37%. Extremamente interessante. Essas variáveis, ou pelo menos parte delas, explicam as variações dessa característica que eu estou considerando que é a principal, que é a A. Existem correlações das variáveis auxiliares com a variável A. A variável B tem uma correlação de menos 0,41, a E de 0,65, aqui a G de 0,53. Então nós precisamos entender se essas relações são de causa e efeito. A variável B, ela tem a correlação de menos 0,41, que praticamente é o efeito direto. Então existe uma associação, uma correlação grande, um efeito direto quase que equivalente ao efeito direto. Então a relação importante causa e efeito. Essa característica aqui, apesar de não ter correlação, ela tem um efeito direto grande, apesar de ser negativo, né? Ela tem baixa correlação, mas ela atua indiretamente sobre a característica E. Então, se você alterar C e alterar E, você tem impacto em A. Apenas alterar C ignorando as informações de E, você não teria o impacto. Então, você não tem uma associação de causa e efeito da variável C em relação a A. É da variável C em relação a E que tem efeito em cima da A. O mesmo acontece na variável D, não tem correlação, baixa e não tem efeito direto. Então, a gente vai dizer que elas não estão mesmo associadas. Já a variável E tem uma alta correlação positiva, vamos digamos assim, 0,65, que se traduz em efeito direto, 0,72. Então, veja que é um indicativo de um efeito de causa e efeito. Ou seja, alterando E, eu tenho impacto em A. Aqui, no caso aqui de F, tem uma correlação menos 0,26, negativa, mas de efeito direto praticamente nenhum. Então também não é uma associação pequena e provocada por outras variáveis, não por efeito direto. No caso da variável G, também, né? Ela tem alta correlação, que se traduz em alto efeito direto, uma relação de impacto, né? Pois bem, então nós fizemos essas análises, essas interpretações, analisando ponto a ponto. O programa Gênesis libera 2 arquivos, né, para você fazer diagrama. Então nós vamos
ver esses diagramas. Poderia ir lá no procedimento para avaliar diagrama ou pegar o atalho. Existe um diagrama, que eu chamo aqui de diagrama, que você vai colocar no seu material e método. Digamos assim, a parte onde você imagina, concebe aí o seu diagrama causal. Né? Então nós temos aqui a variável A, essa oitava, tá certo? Essa oitava informação, e ela então, ela pode ser explicada por B, C, D, E, F e G, além do efeito residual, que nesse caso é pequeno, nós já sabemos que o modelo tem um R2 de 99%. Então os efeitos diretos seriam essa seta, que liga uma variável a outra, e os efeitos indiretos, por exemplo, de B passando por C, né? Então nós temos esses efeitos aqui indiretos. A correlação de B com A é dado pela soma do efeito direto e a soma agregando os efeitos indiretos, passando aqui por todas as variáveis. A B passa por C e vai para A B passa por D e vai para A B passa por E, que vai para A, assim vai. Então, esse aqui é o nosso diagrama, é um modelo de causa e efeito. E aqui um outro diagrama é o resultado, é o mesmo diagrama que você colocou no material e método, e agora nós vamos evidenciar a magnitude desses efeitos. Né? Então veja que se eu olhar aqui, vocês poderão mudar a cor e tudo mais. Esse aqui é um efeito direto de menos 0,55, menos 0,57. Então aqui eu visualizo as estimativas, os resultados. Enquanto que o primeiro diagrama é a modelagem, faz parte do seu material e método, e esse segundo diagrama faz parte do seu resultado de discussão. Então é possível visualizar, né, as relações entre as características, revelando os efeitos diretos e indiretos, que vai permitir eu formar juízo se a relação é uma relação ou não de causa e efeito. Então, aqueles melhoristas que pretendem, de fato, avaliar diferentes estratégias, seleção direta, a seleção direta é só praticar a seleção na característica A, B, C. Mas as respostas correlacionadas significa que você deve ter variáveis auxiliares bastante interessantes. E como é que eu sei se a variável auxiliar é interessante? A primeira informação é a correlação. Mas existe uma informação que eu quero a mais. Essa correlação é verdadeira? A correlação se traduz em efeito direto? Porque se não traduzir em efeito direto, selecionar A por meio do B pode não ter sucesso, porque a influência do B é via uma outra característica. Então, às vezes, não sei se o exemplo é pertinente, mas você pode ter produção de grãos. Será que, isso aí sem ser uma realidade, será que o potássio é importante? Diretamente, às vezes, não. Às vezes, sim. Você tendo potássio, o cálcio é importante? Às vezes, você tendo cálcio, você elimina o efeito do alumínio ou aumenta o efeito do fósforo e aí sim você aumenta a produção. Então, veja que é um efeito em cascata. Não existe uma relação direta entre cálcio e produção. É só suposição, só exemplo. Não estou dizendo que isso é verdadeiro. Né? Mas existe uma relação indireta. O cálcio tem um efeito em outra característica auxiliar, e se essa característica auxiliar responder também, aí sim você tem um efeito de cascata. Então as variáveis podem ser importantes, e a gente vai dizer numa relação direta, numa relação de causa e efeito, ou pode ser importante numa relação indireta. Ou pode não ser importante, não tem correlação e não tem efeito direto. Como é que eu fico sabendo? Por meio de uma análise de trilha. E o programa Gênesis permite você fazer essa análise de trilha. A partir da correlação fenotípica, a partir da correlação genotípica, e assim vai. Às vezes a gente prefere a correlação fenotípica, porque uma matriz de correlação fenotípica, ela guarda todas as propriedades de uma matriz de correlação, tá certo? Ou seja, é uma matriz positiva definida ou positiva sendo definida, né? É real, simétrica e tudo mais. Então é uma matriz de correlação mesmo. Uma matriz de correlação genotípica pode perder as propriedades de matriz de correlação, tá certo? Então você pode até imaginar que algumas correlações genotípicas pode ser maior que 1, ou pode ser menor do que menos 1. Então, apesar de você ter correlações, a matriz perdeu a propriedade. Ela passa a ter, por exemplo, altos valores negativos, coisa que a matriz de correlação fenotípica não tem, tá certo? Então, se você
submeter uma matriz supostamente de correlação que tem problema, a própria análise de trilha pode estar comprometida. Pois bem, então a gente aprendeu com essas análises responder questões importantes. A primeira questão foi da variabilidade, do potencial, agora nós estamos na busca do entendimento de características auxiliares, né? Então, relembrando que após eu fazer essa análise de trilha, eu vou então responder algumas questões. Qual a característica mais correlacionada com a variável principal? Já tinha na matriz de correlação. Agora, essas correlações se traduzem em relação de causa e efeito? Sim ou não? Então, os resultados que foram apresentados eles permitem responder essas questões. Bom, agora nós vamos então para a prática de seleção. Seleção direta e seleção indireta, né? Então, como é que eu vou saber a consequência da prática da seleção direta e indireta? Então, nós vamos entrar nesse procedimento de ganho de seleção. A primeira opção é a seleção direta entre, né, univariada e por meio de índice. Então, pois bem, nós vamos chamar o arquivo de médias, exemplo 2, média. Nós vamos declarar os parâmetros. Eu preciso de informações, alguns índices, demanda a informação da matriz de covariância fenotípica, que eu já salvei, CFE, e preciso da matriz de covariância genotípica. Nos livros chama essa matriz aqui de média, essa matriz fenotípica chamamos de P, e aqui nós chamamos de G, né? Existe uma expressão de índice que é PB igual a GA. Nós precisamos estimar esse B, que seria os pesos dos índices. Pois bem, o número de variáveis sabe que é 7. O número de genótipo de famílias, 100. Vamos imaginar que apesar de ter 100 famílias, eu gostaria de selecionar 20%. Porcentagem selecionada, 20 daquelas 100 famílias que foram avaliadas. 80 vão ser descartados. Então, qual a consequência? Eu vou ter ganhos? Bom, uma estratégia é a estratégia de seleção direta. E eu posso, então, quantificar esses ganhos. Então, vou clicar aqui em seleção direta. Vou dizer que eu quero, por exemplo, na característica A e B, né? Pode ser todos aqui, ou todas as variáveis, C, D, E, F, G. Muitas vezes você quer acréscimo, outras vezes você quer decréscimo. Às vezes você quer diminuir a altura de planta, diminuir a floração, diminuir doença, ou aumentar, se for, por exemplo, a produção, o número de grãos, o número de espiga, qualidade do fruto e tudo mais. Então nós vamos aqui especificar quais variáveis que eu gostaria de prever a consequência da seleção direta e o critério de seleção, dependendo aí do tipo de variáveis que eu estou estudando. Então, aqui eu vou ter respostas. São duas respostas fundamentais. Se eu vou ter ganho e como que eu vou ter esse ganho, né? Então, nós temos aqui a matriz de variância e covariância genotípica, que foi fornecida, a matriz de variância e covariância fenotípica, né? E aqui nós vamos ter a informação da seleção direta e também a seleção indireta. Bom, então nós temos aqui, na verdade, existem duas expressões para calcular o ganho de seleção, né? Então, o primeiro ganho de seleção é dado pela intensidade de seleção, a variabilidade genotípica e a intensidade e a acurácia, que é a raiz quadrada da heredabilidade. Então, se eu fizer a seleção em A, eu vou ganhar cerca de 10,48%. Eu vou deslocar a minha média, certo? A média que estava em 480, ela vai ser deslocada, eu vou ganhar 10% em cima dessa média, né? Então existe uma expressão que é o produto da intensidade de seleção, que é função da porcentagem selecionada, que eu especifiquei igual a 20%. Se você for numa tabela de intensidade de seleção, esse valor vai ser igual a 1,39, né? Aqui nós sabemos a heredabilidade da característica, o raiz quadrada da heredabilidade. Então nós temos aqui a maneira de calcular o ganho de seleção praticado em A. Nós temos uma outra expressão de ganho, né? Que é a heredabilidade vezes diferencial de seleção.
Então tem a média original, a média do selecionado, considerando aqueles 20 superiores, gera aqui o diferencial de seleção, multiplica pela rentabilidade e dá o ganho de seleção. Então são duas maneiras. Quando existe normalidade, distribuição normal, essas duas maneiras elas coincidem. Então o ganho direto em A, 10,48, usando a expressão, 10,67, usando outra expressão. Então eu posso predizer o ganho. Então eu vou ganhar cerca de 10,67%. Então eu aplico esse valor em cima da média original, é a expectativa da média da população melhorada. E vou ganhar como? Eu vou ganhar selecionando 20 famílias. Quais? A 43, a 14, assim vai. Então essas são as melhores famílias, aqui está até ordenado, para ter ganhos na variável A. Começa pela 43, depois o 14, assim vai. Tá certo? Então eu vou predizer esse ganho. A mesma coisa acontece com B, né? Eu tenho a heredabilidade, a raiz quadrada de 81%, da heredabilidade, dando 0,81, e aqui eu vou ganhar em B. Se eu selecionar em B, né, eu vou ganhar 9,8%. Se eu usar uma outra expressão, vou ganhar 8,9%. Né? Então, normalmente esses dois valores, se tiver distribuição normal, são relativamente próximos. Né? Então é interessante. Agora, um outro resultado, nós já temos aqui, que é a resposta correlacionada. Né? Se eu ganhar em A 10% pela prática de seleção, eu vou fazer com que a população diminua sua média em B, em menos 3,86. Isso aqui é típico, porque a correlação depende da correlação genética, e a correlação ela é negativa. Aqui está dizendo o mesmo aqui para outra característica, a B, que se eu selecionar B, eu vou perder em A. Né? Então veja que tanto essa expressão quanto essa expressão, né, se eu selecionar em A, eu vou estar perdendo em B, em função da correlação negativa. Posso investigar ganhos de seleção por características auxiliares. Né? Então, se eu selecionar em C, será que eu ganho em A? Não tanto, porque a seleção direta em A está em torno de 10,48. Então, uma característica auxiliar em C, mesmo que ela fosse, né, de maior heredabilidade e fácil medição, não é interessante, que ela provoca ganhos pequenos. Né? Então eu preciso identificar uma variável, por exemplo, a variável E. Se eu selecionar com base em E, o ganho indireto vai dar 7,1%. Ele é inferior ao ganho direto. Né? Nós já vimos aqui que o ganho direto em A é 10. Mas pode ser que, se for uma característica mais rápida de medição, mais barata, né, mais fácil de ser lidado, às vezes a característica é uma característica de grande potencial de uso para ganhar em A. Né? Então a gente sai destas análises respondendo questões interessantes. Né? A primeira questão, o ganho de seleção direta, o ganho de seleção indireta e as unidades, quem que eu devo recombinar no próximo ciclo para gerar o próximo ciclo de melhoramento. Então é importante. Mas aí eu saio com essa análise com uma dúvida. Será que não existe a possibilidade de se ganhar tanto em A e em B simultaneamente? Porque se eu enfatizar A, eu perco em B. Se eu enfatizar B, eu perco em A. Pois bem, então eu posso usar uma outra estratégia, que é a estratégia de índice de seleção. Mas antes de abordar índice de seleção, eu posso fazer uma análise de ganho de seleção, uma análise visual. Bem simples. Para entender o que é A e B, como é que funciona. Bom, eu devo ficar preocupado com essa correlação negativa, apesar de que uma correlação pode ser negativa, pode ser positiva, pode ser favorável, pode ser desfavorável. Neste caso específico, a correlação negativa está atuando contra o meu interesse, tendo em vista que eu quero aumentar as duas características. Então nós vamos aqui informar sobre as médias e vamos colocar aqui o nome das minhas variáveis e uma informação bastante simples,
que vai me ajudar, né? Eu quero fazer aqui um gráfico envolvendo a característica A e B. Esse procedimento aqui é interessante, né? Que eu posso envolver várias características e aí tem uma estrutura de resultado como esse, que é o pessoal do melhoramento chama de análise da bola cheia, da bola murcha, mas não é o nosso objetivo aqui. Eu quero apenas fazer um detalhamento entre A e B, né? Então, convido vocês a pensar no seguinte. Bom, quais são as unidades que eu devo selecionar para melhorar B? Eu vou melhorar selecionando todos esses indivíduos que estão acima dessa linha vermelha que representa a média. Certo? Representa a média. E como é que eu vou ganhar selecionando em A? Bom, eu vou selecionar aqui acima dessa média aqui. Se eu quiser selecionar menos, certo? O que estiver aqui são os indivíduos que merecem ser selecionados para esse indivíduo, 14, esses indivíduos são altos em A. Esses indivíduos, né, vão aqui, novo gráfico, e definir em termos da média. Vamos refazer aqui a análise, processar em A e B. E nós, então, vamos pensar apenas nessa parte das médias, sem alterar o valor das médias. A correlação é negativa. A gente vê aqui uma tendência de uma curva nessa inclinação, né? Inclinada aqui a partir do segundo até o quarto quadrante. Mas tem indivíduos que são simultaneamente maior do que a média, tá certo? Para A e para B? Tem. Esse quadrante aqui, né? Esse quadrante, vamos chamar de quadrante 1, são todos aqueles indivíduos que satisfaz, apesar da correlação ser negativa, né? Satisfaz ser maior que a média para A e B. Então, uma técnica seria selecionar esse quadrante aqui, né? Se eu quisesse selecionar esse quadrante, ele vai me identificar. Vou selecionar o 2, o 8, o 12, assim por diante. Quem são o 2 e o 8? Né? São esses indivíduos que estão aqui, o 8, o 28. Então, esses indivíduos aqui são aqueles indivíduos que estão acima da média simultaneamente para A e B. Se fosse a seleção direta, eu ia selecionar esse indivíduo aqui, esse 14 e esse 38, porque eles são muito bons, né? Muito grandes em relação a A. Mas eu perderia em B, que são péssimos em relação a B. Esses indivíduos aqui, o 62, o 13, né? Então existe esse quadrante aqui, eles são muito bons, né? Se você pensar nessa característica B. Estão ocupando esse espaço aqui. Mas ele penalizaria ganhar na característica A. Então, se eu quero selecionar para a característica A, B significa que eu vou pegar todos esses indivíduos nesses dois quadrantes. Se eu quero ganhar aqui para a característica B, né, eu vou pegar todos os indivíduos acima desse quadrante. Este e este, todo acima dessa linha vermelha. Agora, se eu quero ganhar simultaneamente A e B, o correto é pegar exclusivamente dentro desse quadrante. Então, apesar que tem muita gente que coloca a correlação é negativa, então é impossível ganhar em A e B, aumentar a média da população em A e B. Não, não é impossível. Você só tem que sair da prática da seleção direta ou indireta e passar para a prática da seleção simultânea. Certo? A seleção simultânea, ela vai me dizer que existe um espaço. Aqui foi simples, porque são duas variáveis, e era possível explicar nesse gráfico bidimensional, mas às vezes com várias variáveis, eu precisaria então ter uma teoria de índice aplicado. Então veja que é possível sim ganhar simultaneamente em características importantes que não tenham correlação favorável. Correlação favorável pode ser positiva, pode ser negativa. Como? Utilizando as técnicas de seleção simultânea. Então vamos ver isso aí. Então os ganhos de seleção, vamos fazer aqui de novo, chamar aqui o arquivo de média.
exemplo 2, ponto médio, já está tudo declarado, né? E nós vamos ver aqui o ganho de seleção direta e indireta. Bom, vamos pensar apenas em A e B, em que eu teria, né, esses ganhos. Então, se eu selecionar em A, se eu selecionar em A, direto em A, eu vou ter aqui o ganho de 10%. Se eu selecionar em B, eu vou ter aqui um ganho em B de 9,8%. Né? Então, pelas práticas de seleção direta, certo? Ou em A ou em B. E agora eu vou tentar uma alternativa. Vou tentar, por exemplo, um índice clássico de Smith-Hazel, onde eu pretendo praticar a seleção em A e em B. Posso recorrer a variáveis auxiliares também. E atribuir pesos, né? Então, isso aqui me permite pensar em ganhar simultaneamente em A e B, e dando valor igual ao peso econômico, igual para A e para B, né? Posso atribuir valores diferenciados. Se eu prosseguir a análise, eu tenho esse estimativo de ganho. Então veja que se eu usar um índice de seleção que vai me conduzir a selecionar esses indivíduos, eu vou ter um ganho de A e B positivo. Então veja, se eu confrontar aqui, se eu selecionar em A, eu ganho 10. Se eu priorizar em B, eu ganho 9,8. Se eu selecionar simultaneamente A e B, usando um critério de seleção gerado pela teoria de Smith-Hazel, eu vou ganhar. Não vou ganhar tanto em A, não vou ganhar tanto em B, mas vou ganhar positivamente em A e em B. E a gente sabe que um produto final de um melhoramento, ele não é melhor só em produção. Ele tem que ser melhor em produção, ele tem que ser melhor em acabamento, melhor em floração, em qualidade. Então, muitas vezes, é necessário que você leve aquelas unidades que vão melhorando simultaneamente todas as características. Então, a estratégia de seleção que usa índice de seleção pode ser interessante. Bom, como é que eu estabeleço o índice de seleção? Aí existem várias teorias, né? O programa Gênesis tem essa finalidade de apresentar para você várias possibilidades. Você pode ter índice baseado em soma de ranking. É uma abordagem simples, onde você, por exemplo, quer selecionar A e B, você quer valores sempre no sentido superior, pesos, você pode atribuir pesos iguais, e aqui esse índice vai me dar o resultado da seleção simultânea, né? Selecionando esses indivíduos, dá um ganho, né, de A e B dessa magnitude. Então veja que eu tenho uma outra alternativa. Então, essa alternativa aqui me permite ganhar em A e B, identificando algumas unidades usando a teoria de Pezeck-Blake, de Smith-Hazel. Esse aqui é um outro índice que eu posso testar, que é a soma de ranking. Vai ter outras unidades de seleção e eu vou dizer, olha, esse aqui é mais vantajoso. Eu vou ganhar, tá certo, mais em B, aqui eu ganhei mais em A. Temos outros índices. Índice, por exemplo, de Pezeck-Blake, né? Eu quero ganhar em A, quero ganhar em B. Tem que dar pesos. Vamos dar peso aqui como sendo um desvio padrão genético. Então, esse aqui o peso é de 42. Vamos ver aqui para a variável B. Vamos ver aqui qual seria o desvio padrão genético de 36. Posso colocar ali, atribuir esses pesos. Pode ser a média, pode ser o mínimo, pode ser o desvio padrão, o CV genético. Existe aí algumas teorias dizendo que um é melhor do que o outro. Você vai testar todos e verificar qual a consequência disso. Esse índice de Pezeck-Blake, ele me proporcionou esse ganho. Então, vem cá e comparo, tá certo? Então, eu tenho uma outra
alternativa, que foi 5,8 aqui, ó, aumentou mais, diminuiu aqui. E qual que é a melhor opção para mim? Eu, melhorista, decido. Eu quero a seleção direta em A, a seleção direta em B, a seleção simultânea de acordo com o índice proporcionado por Smith e Reis. Eu vou lá, vejo o índice e vejo quem que eu vou selecionar. Ou eu quero a soma de ranking, ou eu quero usar o índice de Pesek-Baker. Então veja que eu tenho um conjunto de dados, certo? Eu não me assustei com a correlação negativa. Eu posso, se eu quiser ganhar muito em A, certo? Eu vou selecionar direto em A. Se eu quiser ganhar muito em B, eu vou selecionar direto em B. Agora, se eu quero ganhar em A e B, aumentar em A e B, eu tenho técnicas. Quais técnicas? Uma série de técnicas que vai te permitir, né, ter índices diferentes, com consequências diferentes, e você vai chegar à conclusão daquilo que você quer. Você quer com mais velocidade ganhar em A, com mais velocidade ganhar em B, é você que pondera. Né? O trabalho do melhorista não é simplesmente apertar um botão e achar que o resultado está resolvido. Não, você mesmo tem que interpretar. O que nós estamos fazendo é nortear quem selecionar e qual a consequência daquela atitude de selecionar aqueles indivíduos. Então veja que é possível então fazer as análises, né, e responder a série de questões. Eu posso estabelecer o número selecionado, quantificar a consequência, quanto que eu ganhei direto, quanto que eu ganhei indireto. Eu identifico quais seriam os indivíduos, as famílias a ser selecionadas. Por um gráfico de dispersão, apesar da correlação ser negativa, é possível ter ganhos simultâneos. Sim, é possível. Tá certo? Não pela seleção direta em A ou pela seleção direta em B, mas pela seleção simultânea usando de uma série de índices que a literatura nos apresenta. Né? Então aqui nós já fizemos a seleção simultânea, estabelecer índices que possibilitam ganhar simultaneamente, né? E a gente estabeleceu aí 3 abordagens, existem outras interessantes, e nós identificamos para cada uma dessas abordagens as unidades que deveria ser selecionada. E aí nós concluímos, né? Nós chegamos às mesmas conclusões dos exemplos anteriores. Né? Então a gente está apresentando potencialidade do programa Gênesis, dando a sua contribuição no melhoramento genético. Então nós já em outras palestras vimos a importância de analisar e processar dados na fase inicial, na fase final, e agora nós estamos mostrando que na fase intermediária. Nós então respondemos questões importantes. Se tem variabilidade, o potencial, a qualidade do experimento, as associações entre características, as consequências da seleção direta, da seleção indireta, da seleção simultânea. Então eu tinha um conjunto de perguntas e saio com um número de respostas que a gente acredita que seja importante para você tomar uma decisão, orientar gastos financeiros, recursos técnicos, assim como é. E nesse contexto todo, a gente apresenta o programa Gênesis como sendo um instrumento, um aplicativo que, de maneira simples, de maneira rápida, é possível processar seus dados, é possível ter essas respostas e é possível você acreditar que esse ferramental seja útil na sua atividade, que é uma atividade ampla. Certamente a gente reconhece que você é melhorista, você que é da área, vai ter que entender de uma série de coisas, de doença, de solo, de ataque de pragas, da experimentação, da difusão, da comercialização. E uma das etapas é a etapa de processamento de dados. E nessa etapa de processamento de dados, nós temos esse recurso que acaba sendo importante. Bom, por hora é só, que a gente gostaria de dizer. A gente agradece aí a atenção de todos. Muito obrigado.